Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos com a nossa série de resolução de questões da disciplina de História da prova da SPSEX, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E vamos à questão 1. A questão nós vamos resolver hoje o caderno do ano de 2002, certo? O caderno de história do ano de 2002, ele foi composto por 16 questões de história. As questões estão longas, mas não estão tão complexas como a de outros anos, e sem mais delongas, vamos à questão 1. A questão 1, ela fala para o candidato observar a tabela a seguir, que ela vai falar sobre o norte e o sul dos Estados Unidos em 1860, que é ali próximo ao período da Guerra de Secessão, quando eclodiu a Guerra de Secessão. O norte tinha 23 milhões de habitantes e o sul tinha 8,7, ou seja, o norte tinha o dobro de habitantes do sul, inclusive incluindo os 3,5 milhões de escravos. Fábricas ocorriam no norte 110 mil e 18 mil fábricas no sul. Trabalhadores industriais tinha 1,3 milhão de trabalhadores industriais no norte e 110 mil trabalhadores industriais no sul. E de ferrovias havia 45 mil quilômetros de ferrovias no norte e 14 mil quilômetros de ferrovias no sul. Ou seja, praticamente em todos os quesitos aqui, o sul, o norte, quase que ele dobrava. Em alguns pontos era 10 vezes maior. Vamos supor, por exemplo, de trabalhadores industriais era 10 vezes maior, de fábricas era 10 vezes maior, e tinha mais do que o dobro da população do sul. Ou seja, o norte tinha uma vantagem numérica em relação ao sul, certo? Dito isso, refletindo sobre isso, a questão traz o seguinte enunciado. Ó. A tabela acima mostra a correlação de forças produtivas entre o norte e o sul dos Estados Unidos da América em 1860, quando teve o início da Guerra de Secessão. Um dos fatores que causaram o conflito foi a questão da escravidão, certo? Isso aí é o mais falado pela historiografia, isso daí é o que as pessoas mais se atentam quando fala em Guerra de Secessão, alia-se quase que automaticamente a questão da escravidão. Porém, podemos identificar outras origens da guerra, tais como o ou a. Nas provas da SPSEX, na maioria das vezes, o avaliador ele não coloca a questão da escravidão como um dos fatores, porque é muito óbvio. Então, ele vai dificultar, ele vai, na maioria das vezes, focar em questões econômicas, porque a questão da escravidão é muito óbvia. Vamos fazer a eliminação aqui. Ó. A letra E vai dizer o seguinte: o estabelecimento do compromisso do Missouri, que autorizava a escravidão nos estados situados ao norte do paralelo 3630. Na verdade, essa alternativa ela está incorreta, porque o compromisso do Missouri dizia que autorizava a escravidão apenas ao sul desse paralelo e não ao norte. A criação do Partido Republicano em 1854, que apresentou como candidato à presidência o nortista Jefferson Davis. Jefferson Davis era sulista, tá? Inclusive ele foi alçado à categoria de presidente da Confederação. Ele foi líder dos Confederados, presidente da Confederação, quando eclodiu a Guerra de Secessão, quando os estados do Sul se rebelaram contra o Norte. Portanto, a alternativa D está incorreta. A vitória de Abraham Lincoln como candidato do Partido Democrata e a DEP de ideias abolicionistas nas eleições de 1860. Abraham Lincoln ganha realmente, mas ele é candidato do Partido Republicano, tá bom? Não do Partido Democrata. Então, essa alternativa C, ela está incorreta, e o Abraham Lincoln ganhou a reeleição, né, na verdade. A reeleição não foi nesse período, mas enfim. A B diz o seguinte, ó, pedido da Califórnia para ser incorporada como novo estado escravista à União, rompendo o equilíbrio das forças entre o norte e o sul. Esse pedido de ingresso à União foi feito pelo Texas, não foi feito pela Califórnia, tá bom? E isso dividiu bastante
a sociedade americana naquele momento histórico, mas não foi a Califórnia, ou seja, a alternativa B também está incorreta. E só sobrou a A, que é a correta. Ela vai dizer o seguinte: o desejo dos nortistas de estabelecer tarifas protecionistas sobre as importações, enquanto os estados do sul se opunham completamente a elas. É importante dizer que havia um interesse do norte em estabelecer tarifas protecionistas, certo, no tocante à importação, porque o norte vivia um processo de industrialização e precisava proteger a sua indústria nacional da concorrência com o produto industrializado inglês, que na época era o mais competitivo. A Inglaterra era o país que estava à frente na Revolução Industrial naquele momento histórico. Portanto, a A é a resposta correta: desejo dos nortistas de estabelecer tarifas protecionistas sobre as importações, enquanto os estados do sul se opunham completamente a elas. Isso aqui foi o rastilho de pólvora. A grande gasolina era a questão da escravidão mesmo, que dividia bastante os Estados Unidos naquela época, os estados, né, que compunham a Confederação norte-americana naquele momento histórico, e a questão das tarifas protecionistas ou não, que o norte defendia e o sul era contra, foi o rastilho de pólvora para desencadear esse conflito, que foi um dos conflitos mais sangrentos do século XIX. Vamos para a questão 2 agora, sem mais delongas. A questão 2, ela vai falar o seguinte, ó: leia com atenção o texto a seguir, certo? Vamos lá. A tripla é, pois, a casa de Deus, que se vê una, embaixo, quer dizer, na terra. Uns rezam, outros combatem, outros ainda trabalham. Os três grupos estão juntos e não suportam ser separados, de forma que sobre a função de um repousam os trabalhos dos outros dois, todos, por sua vez, ajudando-se. Adalberon Dardenne, arcebispo de Reims, no século X. Lendo esse extrato de texto, vem o enunciado: ó: durante a Baixa Idade Média, a Europa foi palco de vários movimentos religiosos e militares que tiveram repercussão, inclusive, em outros continentes, certo? A esse respeito, a alternativa A vai dizer o seguinte: a Confederação Germânica foi responsável pela conquista do norte europeu, em especial da Península Escandinava. Essa alternativa está incorreta porque a Confederação Germânica, ela é algo de 1805, ela é algo lá de 1805, de 1885, mais ou menos, de 1805, melhor dizendo, que eu anotei aqui meio maleporcamente, tá? Não é algo relacionado à Idade Média, é algo do século XIX. Tá bom? A alternativa B vai dizer o seguinte: as Jaqueries foram movimentos religiosos de contestação ao poder da Igreja Católica na região de da Flandres belga. As Jaqueries foram revoltas camponesas, tá bom? Tá certo a questão da contestação e tá certo da questão da região de Flandres, onde hoje é uma região belga, tá? Mas eram revoltas camponesas, tá bom? A Reconquista foi o processo de retomada da Península Ibérica, então ocupada pelos muçulmanos, pelos cristãos europeus. Então, ocupado pelos muçulmanos, pelos cristãos europeus. Ou seja, a reconquista que ocorreu ali, que foi um processo denominado pelos espanhóis, que na verdade eram os castelhanos, junto com povos aragoneses, com catalães, eles tomaram, que eram cristãos, tomaram a Península Ibérica dos muçulmanos que ocupavam durante séculos a Península Ibérica, e tinha ainda um bastião ali que era a região de Granada, que ficou por muito tempo, demorou-se bastante esse processo. Ele só termina no século XVI, final do século XV, começo do século XVI. As expedições financiadas por Isabel de Aragão ajudaram bastante nesse processo de reconquista. Portanto, essa que é a questão correta, certo? Ou seja, a Europa foi palco de vários desses movimentos religiosos, e a reconquista foi um desses movimentos. Eles reconquistaram a península, mas esse processo final da reconquista ele só vai se dar na transição do século XVI para do século XV para o século XVI.
E as cruzadas foram movimentos de caráter unicamente religioso-militar que visavam retomar o domínio da Terra Santa dos árabes. Tome cuidado com esse tipo de alternativa. A SpaceX sempre coloca que as cruzadas eram movimentos de caráter unicamente religioso e militar. Toda vez que você vê uma alternativa assim, está errada, está equivocada. Eles gostam de colocar isso daí para confundir os candidatos mais desavisados. E aí a Saga Latina foi a responsável pelo processo de expansão da religião cristã para leste, em especial na Polônia. Também está equivocado, se tinha ali o Império Bizantino fazendo essa expansão também, não era só o catolicismo de visão latina, de versão latina. Tá bom? Portanto, a 2 é a questão C, que é a alternativa que mais, que ao meu ver, ou que também o gabarito também, coloca isso que mais está condizente com o que está falando o enunciado. Vamos à questão 3 agora. Analise os termos e conceitos abaixo relacionados ao processo de transição do feudalismo para o capitalismo e responda ao item a seguir. 1. Guilda, associação de várias cidades mercantis. 2. Hansa, associação de mercadores de uma cidade. 3. Corporação de ofício, associação fechada de artesãos de um mesmo ramo profissional. E 4. Comuna, assembleias de cidadãos que exercia o governo em um burgo. Das assertivas citadas, a relação entre o termo e o conceito está correta somente quando você fala em Idade Média e toda essa estrutura, ou melhor, essa estrutura de transição do feudalismo para o capitalismo, nós estamos falando em corporações de ofício em comuna. Certo? Por quê? Porque eram as corporações de ofício que foram combatidas ali, ou seja, aquela associação fechada de artesão do mesmo ramo profissional, que elas foram, não melhor dizendo, que elas foram incentivadas, desculpa, eu coloquei combatidas, elas vão ser combatidas só na Revolução Industrial, eu me confundi aqui. Mas nesse período histórico de transição do feudalismo para o capitalismo ali, que é muito mais do feudalismo para o mercantilismo, tá? Que é um período de transição, elas foram incentivadas, essas corporações de ofício, elas eram fechadas, e as comunas eram assembleias de cidadão que exercia o governo em um burgo, ou seja, a ascensão da burguesia se deu com isso. Os burgueses eram aqueles que viviam nos burgos, viviam de maneira comuna, que viviam nas comunas, que eram chamadas de burgos. Portanto, a E é a alternativa correta, que está falando que esse conceito está correto no 3 e no 4. Seguimos para a questão 4. Essa foi a questão 3. Questão 3, letra E. Agora nós vamos nos ocupar da questão 4. Questão 4 muito interessante sobre os déspotas esclarecidos. Na segunda metade do século XVIII, basicamente, alguns dos grandes países da Europa eram governados pelos seguintes reis: Carlos III da Espanha, Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia, Dom José I de Portugal e Dom José II da Áustria. Existe um ponto em comum entre eles. Assinale a frase que melhor expressa esse ponto. Quando você analisa esses monarcas aqui, eles eram chamados de déspotas esclarecidos, certo? Só que não tem nenhuma alternativa que está falando que eles são déspotas esclarecidos. Você vai ter que descobrir como que encaixa eles pelas frases. Você precisa de um certo conhecimento conhecimento prévio. Por exemplo, a frase da alternativa A, que está falando o Estado sou eu, ela foi de Luís XIV. Luís XIV era o auge do absolutismo, tá? Ele não era um déspota esclarecido. Então, portanto, ela está equivocada. Não há rei sem bispo. Também está totalmente equivocada essa alternativa, porque a aliança entre o trono e o altar, ela é algo característico do absolutismo mais puro, certo? A alternativa C, que é a correta, ela vai dizer o seguinte: tudo pelo povo, sem o povo. Era isso que os déspotas esclarecidos falavam. Eles não eram democratas.
Há umas leituras equivocadas aí, achando que eles eram ou democratas ou eles eram grandes iluministas. Eles não eram iluministas no sentido que falam assim, né? Alguns historiadores colocam eles como pré-iluministas. Eles eram reformadores. Eles fizeram concessões às suas respectivas burguesias nacionais, certo? Para se manter no poder. Era realpolitik mesmo, não era realpolitik, não era nada de questão de idealismo ou de simpatia para com o ideal iluminista, até porque eles fizeram de tudo para conter o avanço e as consequências que ocorreram no bojo da Revolução Francesa. Tanto é que eram esses monarquistas aí, seus descendentes, déspotas esclarecidos, que Napoleão combateu. E a D, que vai dizer o rei reina e o parlamento governa, isso é monarquia constitucional, também chamar os déspotas esclarecidos de monarquia constitucional é um equívoco, e deixe fazer, deixe passar, o mundo gira por si mesmo, isso é liberalismo, isso é Adam Smith, isso é laissez-faire, laissez-passer, le monde va pour lui-même. Portanto, a alternativa correta é a C que está um ponto em comum entre esses déspotas esclarecidos. Tudo pelo povo, mas sem o povo. Vamos à questão 5. A questão 5 vai trazer um fragmento de texto do historiador inglês Eric Hobsbawm. Para mim, um grande historiador inglês. Ele é marxista, eu não sou, mas ele é um grande historiador inglês. Muita gente tem essa babaquice de achar, porque só acha grande aqueles historiadores que coadunam com o seu pensamento. Eu não tenho essa babaquice. O Hobsbawm ele contribuiu bastante para a discussão teórica. Foi um grande historiador. Eu não concordo com o seu comunismo, com a sua exaltação ao socialismo, mas, enfim, ele foi um grande historiador. Leia com atenção o trecho a seguir. As transformações levadas a efeito pela Revolução Industrial Inglesa foram muito mais sociais que técnicas, tendo em vista que é essa fase que se consubstancia a diferença crescente entre pobres e ricos. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar. Vamos fazer uma inversão, vamos da E para A, acho que fica melhor. Ó. O desenvolvimento da indústria petroquímica favorecendo a organização do mercado de trabalho de maneira a assegurar o emprego a todos os assalariados. Se tem uma coisa que a Revolução Industrial fez, foi mudar a organização do trabalho, mas não melhorando. Os seus primórdios, a Revolução Industrial, ela fez com que o trabalho ficasse péssimo, extremamente péssimo, com jornadas de 14 a 18 horas por dia, inclusive empregando crianças. No começo da Revolução Industrial, empregava-se crianças. A criação do Banco da Inglaterra com o objetivo de financiar a monarquia e ser também uma instituição geradora de empregos. Pode até ser que você crie o Banco da Inglaterra para financiar a monarquia. Agora, para ser uma instituição geradora de empregos nesse momento histórico, já é um exagero. Ou seja, a D também está equivocada. E a ascensão dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios rurais dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. Também está equivocado, porque a Revolução Industrial ela marca o declínio dos artesãos, que é o combate à corporação de ofício. Agora sim, houve o combate à corporação de ofício, as corporações de ofício. E B, a melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado proporcionado pelo surto de desenvolvimento econômico. Houve surto de desenvolvimento econômico, mas não em melhoria de condições para o operariado, porque a Revolução Industrial também foi viabilizada por um processo de expulsão dos camponeses do interior inglês, tá? Então eles tinham que ir para a cidade para não morrer de fome, trabalhar nas fábricas, não tinha outra alternativa para eles, ou morria de fome ou trabalhava nas fábricas ali, no regime de 14 a 18 horas por dia. E a A, que é a correta, ela vai falar uma intensificação da miséria e da pobreza com o surgimento de um grande número de indigentes, tanto é que além dos pobres, ela foi criada em 1832, justamente para combater a indigência na Inglaterra. Então foi um momento de prosperidade para poucos, certo? Por isso que ele vai falar as consequências
forjadas, ela foi uma diferença crescente entre ricos e pobres. Abriu-se mesmo a caixa de Pandora e essa diferença entre ricos e pobres se tornou cada vez mais óbvia nesse período da Revolução Industrial. Seguimos para a questão 6. Leia os textos abaixo e responda o item a seguir. Há muitas maravilhas, mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem. Homem de engenho e artes inesgotáveis. Soube aprender sozinho a usar a fala e o pensamento mais veloz que o vento. Sagaz, de certo modo, na inventiva, além do que seria de esperar, e na destreza, que o desvia, às vezes, para a maldade, às vezes para o bem. Sófocles, antigo na Grécia, século V a.C., Sófocles, um pré-socrático. E agora tem uma citação de Shakespeare, Hamlet. Que obra de arte é o homem tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, informa o movimento, tão preciso e admirável na ação, é um anjo, no entendimento é como um Deus. A beleza do mundo, o exemplo dos animais. Muitas relações podem ser estabelecidas entre os textos. Uma delas refere-se ao fato que, vamos primeiro analisar a questão histórica. Por exemplo, Shakespeare, que é do século XVII, XV, XVII, ali na esteira do Renascimento, e o Sófocles, da Grécia Antiga. Ou seja, o Renascimento foi um período histórico de grande recuperação do legado greco-romano na Europa. Tá? Toda aquela ideia de que a Europa ela é a pátria, herdeiros do pensamento greco-romano, de reafirmação do eurocentrismo como uma herança greco-romana, ela surge daí, desse período do Renascimento. Por isso que o avaliador colocou um texto de um filósofo antigo e de um literata considerado renascentista. E a alternativa A, para confundir, eles vão colocar o hedonismo ser um valor aceito tanto na cultura greco-romana clássica quanto na Europa barroca. Pode até ser na cultura greco-romana clássica, como todo mundo sabe, mas na Europa barroca, muito difícil. O primeiro texto reforça a teoria teocêntrica e o segundo valoriza o antropocentrismo. Basicamente, os dois valorizam o antropocentrismo, certo? Porque teocentrismo é a Idade Média, algo que o Renascimento combatia. O Renascimento buscava fazer uma releitura do mundo, certo? Se afastando do teocentrismo, mas sem negar Deus, tá bom? É muito importante isso daí, né? Dizer que o Renascimento era ateu é algo que só os mais exagerados fazem, para não dizer outra coisa. Ambos os textos serem racionalistas, mas apenas o segundo ser fruto de uma reflexão científica desenvolvida. Os dois podem ser considerados racionalistas, porque aquele período histórico era moda, o racionalismo, mas dizer que só o Shakespeare é produto de uma reflexão científica desenvolvida não é correto. Assinalar a influência que a cultura clássica exerceu sobre o pensamento renascentista. Quando você analisa esse texto e você entende o que é o Renascimento, entende o contexto histórico em que Shakespeare estava inserido, de recuperação do ideário greco-romano clássico, do helenismo grego e do latinismo romano, aí sim você entende essa questão. E essa questão está correta, ao assinalar a influência que a cultura clássica exerceu sobre o pensamento renascentista. E a alternativa E, serem trechos de duas obras de arte, peças de teatro sem grandes preocupações de cunho filosófico ou ideológico. Dizer que, vou pegar só o exemplo do Shakespeare, dizer que Shakespeare não tinha preocupação de cunho filosófico é só para quem nunca leu Shakespeare mesmo, quando ele falava ser ou não ser, eis a questão. As obras do Shakespeare é pura reflexão filosófica, Então, essa alternativa E, ela também está incorreta. Portanto, a questão 6, a alternativa certa é a D, assinalar a influência que a cultura clássica exerceu sobre o pensamento renascentista. Seguimos avançando, vamos lá. Questão 7. O chamado ciclo das grandes navegações dos séculos XV, XVI e XVII
foi um marco tão importante na história da humanidade que suas conquistas só são comparadas à chegada do homem à Lua. Durante essas façanhas, que praticamente deram início à Idade Moderna, potências europeias como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda tomaram posse de novas terras graças à coragem de grandes navegadores. Dentre as afirmações abaixo, relacionadas com a expansão marítima europeia, a única correta é, vamos lá, alternativa A. Juntamente com Portugal, a Inglaterra lançou-se à descoberta de novas terras durante o início do século XV, vindo a descobrir o Canadá. Portugal foi o primeiro a se lançar nos mares, na expansão marítima, depois a Espanha, e só mais tarde veio Inglaterra e França. Portanto, pelo fato deles terem se lançado mais tarde aos mares, a Inglaterra, durante muitos séculos, recorreu à pirataria. O que foi Francis Drake? Que ele fazia pilhagem nas terras de possessão de domínio espanhol e português e entregava à Inglaterra. Ele agia sob serviço da Inglaterra. Naquele período histórico era um segredo, mas hoje já não é segredo. Vamos lá, alternativa B. A França foi um dos primeiros países a contestar o Tratado de Tordesilhas, o qual dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Essa que é a alternativa correta. O Tratado de Tordesilhas é feito, construído com a sua santidade, o Papa Alexandre VI, em junho de 1494, ele dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, e a França ela foi o primeiro país, a primeira potência europeia a questionar o Tratado de Tordesilhas, certo? Inclusive o rei Henrique VI, se não me engano, acho que é Henrique VI, ele fazia uma brincadeira e dizia: eu quero ver o testamento de Adão quando ele deixou uma parte do globo terrestre para Portugal e outra parte para Espanha. Ele brincava, porque isso era uma forma dele contestar o Tratado de Tordesilhas, dizendo que esse tratado não poderia fazer sentido, essas terras não podiam ser divididas apenas entre essas duas potências. Portanto, essa que é a alternativa correta, a E. Ela está dizendo o seguinte: enquanto os holandeses colonizaram algumas ilhas das Antilhas, os franceses se limitaram a invadir territórios portugueses no Brasil. Os franceses também colonizaram algumas ilhas nas Antilhas. Você vê a Martinica, onde hoje a ilha de Hispaniola, uma parte da ilha de Hispaniola, onde hoje é o Haiti. Então não faz sentido essa alternativa. E a D vai dizer: os espanhóis conquistaram a maioria das terras da América, porém não tomaram posse de nenhum território na América do Norte. O México, onde hoje é o México, fica na América do Norte. Flórida, Califórnia, Texas, toda aquela região que hoje é os Estados Unidos, pertencia ao Império Espanhol, certo? Até a Califórnia. Uma boa parte do território onde hoje é os Estados Unidos tomaram do México. Ou seja, então, eles estabeleceram, sim, territórios na América do Norte. E aí vai dizer o seguinte: enquanto os espanhóis lançaram-se nas grandes navegações, a Espanha não se encontrava totalmente livre dos invasores otomanos. Os espanhóis se lançaram depois, realmente, com a monarquia, com a unificação lá, com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, e aquilo fez com que os espanhóis eles se lançassem no mar, certo? De maneira mais coesa, mas já se lançaram antes também. Quando os espanhóis lançaram as grandes navegações, a Espanha não se encontrava totalmente livre, ela se encontrava sim, isso daí facilitou bastante, portanto, a letra E ela está incorreta, e a letra correta, ou seja, a alternativa correta da questão 7, é a B. A França foi um dos primeiros países a contestar o Tratado de Tordesilhas, o qual dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Vamos à questão 8. Leia a letra a seguir. O balaio chegou, o balaio chegou. Cadê o branco? Não há mais branco, não há mais senhor. Os versos acima foram cantados pelos quilombolas do Preto Cosme, um dos líderes da balaiada rebelião ocorrida entre 1838 e 1841 no Maranhão. O período regencial foi um período extremamente convulsionado na história do Brasil,
quando uma série de revoltas atingiu o país. Foram 9 anos extremamente conturbados na história do país, que o país começa a se organizar após o golpe da maioridade em 1840. Teve a cabanagem de 1834 a 1840 no Pará, a farroupilha de 1835 a 1845 no Rio Grande do Sul, a revolta dos malês em 1835 e a sabinada, que durou de 1837 a 1838, ambas na Bahia. Os do malês e a sabinada na Bahia são alguns exemplos de rebeliões que marcaram a história desse período. Porém, nem todos esses movimentos tiveram o mesmo ideário, tá bom? Comparando a balaiada e a farroupilha, podemos afirmar que alternativa A liderança dos farrapos era ligada às camadas populares, enquanto os líderes da balaiada pertenciam à aristocracia rural. Isso aí está errado. A liderança dos farrapos era ligada à aristocracia rural e a balaiada que era ligada às camadas populares. Os balaios reivindicavam maior proteção à produção açucareira, enquanto os farrapos defendiam melhores condições de vida para a população de baixa renda. Totalmente equivocada essa alternativa. Os farrapos não queriam nada, por mais que se eles eram farrapos, eles não eram tão farrapos assim. Como característica comum, temos o fato de os dois movimentos questionarem o poder central. Correto. A liderança do movimento Farroupilha era formada pela elite gaúcha, até aí correto, enquanto que a balaiada, na balaiada essa liderança pertencia às camadas populares, até aí correto. As razões econômicas da farroupilha estão ligadas à proteção da produção rural de charque, até aí correto, enquanto que a balaiada estão ligadas à miséria da população, também correto. Essa que é a alternativa correta, a B é a alternativa correta. Eu vou ler as demais para explicar por que elas estão equivocadas. A balaiada contestava firmemente o poder central, até aí tudo bem, tendo chegado a proclamar uma república, enquanto que a farroupilha negava a separação. Não, está equivocado. Gerando fidelidade ao imperador. Não, eles chegaram a proclamar a república rio-grandense. As razões econômicas da farroupilha estão ligadas à proteção do charque, enquanto que da balaiada estão ligadas à miséria da população. Como característica comum, temos o fato de os dois movimentos não questionarem o poder central. Os dois movimentos questionaram o poder central, certo? Então, e não eram movimentos que defendiam a monarquia. Ambos os movimentos ocorridos, respectivamente, na região meio-norte, está errado também, e nas províncias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, foram liderados pelo Partido Liberal, que pretendia voltar ao poder, do qual haviam saído após as eleições do Castro. Está completamente equivocada. A revolta, a balaiada ela ocorreu na Bahia, então está completamente equivocado. Portanto, a alternativa correta é a B. Como característica comum, temos o fato dos dois movimentos questionarem o poder central, a liderança do movimento farroupilha era formada pela elite gaúcha, enquanto que a balaiada essa liderança pertencia às camadas populares. As razões econômicas da farroupilha estão ligadas à proteção da produção local de charque, enquanto que na balaiada estão ligados à miséria da população. A alternativa B que está correta, você poderia acrescentar também que ambos os movimentos foram derrotados pelo Duque de Caxias. Vamos à questão 9, uma questão bem difícil, porque fala de história do Oriente, eu tive até que dar uma pesquisada. O recente torneio organizado pela Federação Internacional de Futebol está se referindo à Copa de 2002 que o Brasil ganhou, Copa na Coreia e no Japão. A 23ª Copa do Mundo foi realizada em dois países do Extremo Oriente, a Coreia do Sul e o Japão, que o Brasil, inclusive, ganhou com o gol do Ronaldo Fenômeno na final. Mais do que 2 gols, na verdade, mais do que um evento desportivo, a realização de tal campeonato teve também a finalidade de reduzir a animosidade existente entre esses dois países, já que a Coreia foi alvo de ocupação pelos japoneses na primeira metade do século XX. Inclusive, mulheres coreanas eram estupradas por soldados japoneses, eram colocadas no patamar de escravas sexuais de soldados japoneses. Contudo, aquela não foi a única oportunidade em que a Península Coreana esteve sob domínio estrangeiro. No século XIII, ela esteve ocupada pelos... Alternativa A, vai dizer chineses da dinastia Han. A dinastia Han, ela não chegou
a Coreia, tá? Ela dominou onde hoje é a China, óbvio, mas ela se expandiu na Mongólia e no Vietnã. Tá? A dinastia Han, inclusive, foi aquela que construiu a muralha. Os japoneses da dinastia Fujiwara também não foi. Foram os mongóis da dinastia Yuan. Tá? Os mongóis da dinastia Yuan, nesse período histórico, o reino mais forte ali era o reino mongol, um dos reinos mais fortes ali era o reino mongol. Como que você vai resolver essa questão? Se você está falando de ocupação de uma península, você vai pela lógica. Naquele período histórico, século XIII, qual era o reino mais forte ali, capaz de ocupar outros reinos, um reino mais forte, inclusive militarmente? Era o reino mongol, não era o reino turco da dinastia Seljúcida e não eram os bizantinos da dinastia Leon. Inclusive o Império Bizantino estava em vias de ser dominado pelo Império Turco Otomano nesse período histórico. Aconteceu em 1299, certo? Oficialmente, em que eles mataram muitos cristãos e transformaram muitas igrejas em sinagogas. Mas, enfim, isso não é o caso. A alternativa está pedindo, no século XIII, a Península Coreana esteve ocupada pelos mongóis da dinastia Yuan, correto? Seguimos em frente aqui na questão 10 sobre a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, terminou com a Paz de Westfália, de 1648. Foi um dos mais importantes conflitos da humanidade. Ela alterou profundamente a relação de forças entre as potências europeias da época. Nesse sentido, pode-se afirmar que a maior consequência dessa guerra foi dar início ao processo de, vamos lá, vamos da E para A primeiro, para a gente poder eliminar. Reafirmação católica no centro e no norte da Europa sob a liderança sueca. Não faz sentido. Reafirmação, o catolicismo estava lutando contra os protestantes naquela época. Já lutava contra os protestantes. Inclusive contra o protestantismo inglês. Enfraquecimento do absolutismo monárquico na Inglaterra e na França, muito menos. O absolutismo estava com a bola toda nesse período histórico. Fortalecimento e centralização do poder na Alemanha e na Áustria. Na Áustria pode até ser, agora na Alemanha, muito difícil, nem existia Alemanha nessa época. A Alemanha é uma criação de 1870, certo? Da formação do Estado Nacional Alemão por meio do Zollverein e o ajuntamento de estados prussianos, tá? Enriquecimento das cidades comerciais italianas e holandesas, isso aí foi no século anterior. Marcou o fim das guerras dos 30 anos e a paz de Westfália marcaram a decadência da Espanha e a ascensão da França. Como que você vai resolver essa questão? Você vai entender qual era a maior potência naquela época, certo? E qual foi o país que se tornou a potência nessa época. Foi a Espanha. A Espanha era uma potência porque ela saiu vitoriosa ali da guerra contra a Inglaterra em 1588, em que ela venceu, em que a Inglaterra, a Espanha, ela toma um pau da Inglaterra, mas ali na Europa peninsular, né, na Europa insular, ela permanecia muito forte, certo? Por meio da sua dinastia Habsburgo, certo? E aí marca a ascensão da França, tá bom? Isso aí alterou profundamente. Portanto, a questão 10 é a alternativa A, decadência da Espanha e ascensão da França. Quando você fala em decadência da Espanha, não é que a Espanha deixou de ser um país importante naquele período histórico, é que ela deixou de ser dominante, ter o exército mais poderoso e de ter a economia mais pungente. Inclusive, esse período de 1848 para frente, ele marca a França potência, a França de Luís XIV. Algumas décadas depois, entra no poder Luís XIV, ainda o infante, e ele reina por várias décadas, por mais de 70 anos, Luís XIV, que foi o auge do absolutismo francês, tanto que ele dizia, o Estado sou eu, l'État c'est moi, certo? Então, a questão 10, a alternativa correta é a A, decadência da Espanha e a ascensão da França foi consequência do fim da Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648. A questão 11, interessante, vai trazer outra questão sobre
os Estados Unidos coloniais, sobre a colonização inglesa. Vamos lá. Leia o texto a seguir. O confronto direto entre Inglaterra e França, denominado Guerra dos Sete Anos, começou em 1756 na América em virtude da disputa pela posse do Vale do Ohio. A França aliou-se à Espanha e à Áustria. A Inglaterra contou com o apoio da Prússia. Os ingleses saíram vitoriosos do conflito. Entretanto, apesar da vitória, a Inglaterra entrou em uma fase de dificuldades econômicas devido ao esgotamento do tesouro pelos gastos militares da guerra. Para reequilibrar seu orçamento, a monarquia inglesa lançou mão de pesados impostos sobre as colônias americanas que haviam se aproveitado da guerra para aumentar seu comércio com os franceses no Canadá e nas Antilhas. Ou seja, foi as finanças inglesas estavam horríveis por causa da Guerra dos 7 Anos, e aí eles fizeram os colonos pagarem a conta, tá bom? O texto acima refere-se a um fato político e a decisão inglesa de lançar mão de pesados impostos sobre as colônias americanas. Tal fato gerou graves consequências para a economia das 13 colônias, causando principalmente a supressão da liberdade de comércio. Analisando tal contexto, é correto afirmar que as leis, vamos lá, a lei do açúcar era uma taxação sobre a importação de açúcar que não fosse originária das Antilhas francesas. Está errado porque que não fosse originária das Antilhas inglesas, tá bom? Do chá concedia o monopólio do comércio indiano à Companhia das Índias Orientais. Também está errado, é do chá americano, tá? A Companhia das Índias Orientais. E a C vai dizer as leis intoleráveis, onde que está a grande confusão. Essas três aqui pode levar o candidato a se confundir. Por exemplo, leis intoleráveis previam, entre outros aspectos, a manutenção e o aquartelamento de tropas britânicas pelos colonos. Por que essa está correta e essas duas não? Deixa eu ler as duas para depois mostrar para você. Ó. A lei do selo previa a obrigatoriedade dos selos exclusivamente de documentos considerados legais. Está correta essa questão, e essa também ela está correta, mas porque aconteceu isso daí, mas não está correta para a questão, certo? Os atos de Townshend taxavam a importação de artigos como navios, manufaturas e produtos agrícolas. Está correta essas duas, mas não está condizente com o que está pedindo a questão, porque ele está falando, analisando tal contexto, é correto que afirmar que as leis intoleráveis, certo? Eram a lei do selo, o Atos de Townshend e a lei do chá, ela também era considerada um conjunto de leis como leis intoleráveis. Então, a questão C ela está mais correta porque ela está abrangendo conjunto de leis. As demais, a D e a E, estão falando de leis específicas, que também elas desagradaram os colonizadores americanos. Tá? Isso daí contribuiu para que os colonos americanos se lançassem contra os ingleses, inclusive militarmente, e em 1776 iniciasse o processo de independência. Tá bom? Então, portanto, explicado, questão 11, a alternativa correta é a C. Leis intoleráveis previam, entre outros aspectos, a manutenção e aquartelamento de tropas britânicas pelos colonos. Vamos à questão 12. O Conselho dos Quatro, a questão da legitimidade e a Santa Aliança, entre outros aspectos, decorreram da derrota napoleônica e do desejo de reprimir a expansão revolucionária na Europa. Contudo, passados alguns anos, as diretrizes anteriormente estabelecidas foram superadas. Na medida em que se tornavam entraves à nova situação política, econômica e social vigente naquele continente. Exemplos disso foram os movimentos de independência política dos países dominados por outras potências, como a Grécia, que se libertou do Império Otomano em 1829. O Império Otomano já estava em processo de decadência nesse período. Outro exemplo de separação, na primeira metade do século XIX, se atentem ao tempo, foi a independência de
Sérvia em relação à Áustria, isso só ocorreu no final da Primeira Guerra Mundial, do século XX. Polônia em relação à Prússia, isso ocorreu no século X, certo? Criação do reino polonês. Noruega em relação à Suécia, também no século XX, por volta de 1905. Luxemburgo em relação à Suíça, isso também não ocorreu em relação à Suíça, mas em relação à Bélgica. O único que está condizente com o período histórico que está pedindo foi a Bélgica em relação à Holanda, tá bom? Isso ocorreu na primeira metade do século XIX, como um produto dos desdobramentos e alianças políticas ou mudanças na balança de poder europeia construída no bojo do fim das guerras napoleônicas, tá bom? Então Bélgica, independência da Bélgica em relação à Holanda. Questão 13, vamos à questão 13. Questão 13 fala de uma batalha muito pouco conhecida pela historiografia, muito pouco narrada também. Confesso que eu também não conhecia antes de analisar essa questão. Eu fui pesquisar, não tenho vergonha de dizer não. O trecho da música abaixo foi escrito pelo grupo escocês Big Country em 1988 para comemorar o terceiro centenário da vitória escocesa na Batalha de Killiecrankie contra os ingleses. Killiecrankie. Você teve guerra e paz em Killiecrankie. Você viu bravos escoceses em Killiecrankie. Você pode viver atualmente livre em Killiecrankie. Stuart Adamson. O contexto da letra e da música e o período de batalha de Killiecrankie refere-se a, vamos lá, se foi o terceiro centenário, certo? De algo que ocorreu em 1988, nós estamos falando de 1688. O que ocorreu em 1688 na Inglaterra? A Revolução Gloriosa, certo? Então, você já tendo esse conhecimento prévio, você já elimina A, que ela vai dizer o conflito em que a Grande Armada Espanhola apoiou as revoltas católicas na Escócia e na Irlanda. Isso não tem. A Grande Armada Espanhola, a Grande Armada Espanhola, ela foi derrotada em 1588, tá bom? A chamada Invencível Armada de Felipe II, que foi vencida, não era tão invencível assim. A história tem muito disso, alunos. Aqueles que se diziam invencíveis não são tão invencíveis assim perante a história. Alinhamento dos escoceses com o parlamento inglês contra o absolutismo do rei inglês Jaime I durante a Revolução Puritana. Também não é, a Revolução Puritana não é desse período histórico. Fortalecimento da monarquia parlamentarista inglesa sob a liderança de Guilherme d'Orange. Quando você observa revolução, você está falando de terceiro centenário, de algo que ocorreu em 1988, nós estamos falando de 1688, a Revolução Gloriosa, em que ocorreu o fortalecimento da monarquia inglesa sob a liderança de Guilherme d'Orange. Então, portanto, essa que é a alternativa correta. Enfraquecimento da República de Cromwell e o início da Comunidade Britânica está incorreto, está fora de contexto, e reafirmação católica no centro e no norte da Grã-Bretanha, em detrimento da religião da Igreja Anglicana, também totalmente incorreto. A Revolução Gloriosa ela facilita a inserção do protestantismo. Portanto, na questão 13, a alternativa correta é a C, fortalecimento da monarquia parlamentarista inglesa sob liderança de Guilherme d'Orange. Vamos para a questão 14. Leia com atenção o texto a seguir. A presença inglesa na América do Norte data de 1535, quando Sir Walter Raleigh fundou a Virgínia. Porém, a efetiva ocupação do território ocorreu nas primeiras décadas do século XVII. Os ingleses fundaram na costa atlântica dos séculos XVII e XVIII 3 grupos de colônias. As do norte ou Nova Inglaterra, que são New Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island. Colônias do centro, Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware.
e as colônias do Sul, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, certo? Até aí tudo bem. Está no texto do Luiz Koshiba, História, Origens, Estruturas e Processos. A citação acima demonstra como as 13 colônias inglesas da América do Norte estavam divididas em 3 grupos básicos. Tal divisão deveu-se à diversidade político-administrativa e às diferenças socioeconômicas, entre outros fatores, certo? Sobre esta colonização, é possível afirmar que, vamos eliminar aí as alternativas incorretas. As colônias do Sul, por terem um clima mais quente e úmido, foram utilizadas exclusivamente para se construir um novo lar, constituindo-se em colônias de povoamento. Quem conhece um pouquinho da historiografia desse período dos Estados Unidos colonial, das 13 colônias, sabe que eram as colônias do norte, que eram utilizadas para colônias de povoamento, certo? Que tinham climas mais agradáveis, menos quentes, ou que você podia plantar algo para a subsistência. As regiões do centro foram utilizadas como colônias de exploração, uma vez que suas condições geográficas favoreciam a implantação de uma economia de tipo plantation. Também está errado, foram as regiões do sul, certo? A C vai dizer, nas regiões norte e centro, a colonização foi efetuada principalmente por pessoas refugiadas de conflitos políticos religiosos que criaram comunidades preocupadas com sua própria subsistência. A C que é a correta. A C é correta. A D vai dizer, o sul caracterizou-se por possuir uma colonização baseada no predomínio da pequena propriedade monocultora e escravista, destinada à exportação, constituindo-se das colônias de exploração. Ou seja, ela está equivocada porque ela vai falar que o sul ele predominou de uma pequena propriedade, não foi de grandes propriedades, mas foi monocultor e escravista, certo? Então, tome cuidado com pequena propriedade, porque foi esse termo, pequena propriedade, que anulou a questão. E aí vai dizer, a região norte caracterizou-se por constituir-se na principal área das colônias de exploração, tendo como principais produtos de exportação para a metrópole o algodão e o rum. Foi a região sul, tá? Que foram colônias de exploração. Norte, colônias de povoamento, sul, colônias de exploração. Portanto, a C é a correta. Nas regiões norte e centro, a colonização foi efetuada principalmente por pessoas refugiadas de conflitos políticos e religiosos, os peregrinos, que criaram comunidades preocupadas com sua própria subsistência, certo? Portanto, a questão 14, a correta é a letra C. Vamos à questão 15. A questão 15 ela é problemática. Eu achei ela problemática porque, no meu ponto de vista, nenhuma dessas alternativas elas estão completamente corretas com o enunciado, tá? Mas no gabarito parece que ela não foi anulada. Então, se ela não foi anulada, eu vou seguir o que falou o gabarito. Por exemplo, observando-se a evolução do processo histórico da ruptura luso-brasileira, é correto afirmar que a mudança de status do Brasil, quando deixa de ser definitiva e formalmente uma colônia de Portugal, está diretamente relacionado a início da União Ibérica em 1580? Não, pelo contrário. A União Ibérica não muda a questão do status colonial, tá bom? Nem estava discutindo independência nesse período. Partida da família real portuguesa para o Brasil em 1807 também não está equivocada, porque eles partem fugindo para o Brasil. Mas é depois, já aqui, que Dom João VI toma medidas que basicamente tira o Brasil do status de colônia. Conjunto de decisões do Congresso de Viena em 1815. Vamos lá. Essa que é a alternativa correta segundo o gabarito. Entretanto, eu vejo que o conjunto de decisões do Congresso de Viena de 1815, que instituiu a Santa Aliança, era justamente retornar o Brasil ao patamar de colônia, ou seja, todos aqueles países que se tornaram independentes no bojo da convulsão das guerras napoleônicas e do enfraquecimento de Espanha e Portugal por causa da invasão napoleônica, eles tinham o propósito de retomar, certo?
Então, essa questão que eles colocaram como a correta, mas eu acredito que ele poderia substituir por abertura dos portos em 1808 e elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Foi ali, basicamente, que o Brasil ele deixa de ser definitivo e formalmente uma colônia e passa a se tornar um Reino Unido a Portugal. Certo? A partir de Dom João VI para Portugal em 1821 também não tem relação, e o Grito do Ipiranga em 1822, o Brasil ele deixa de ser colônia, certo? Ele deixa de ser colônia, ele separa em Portugal, mas o reconhecimento ele vem depois. Então, segundo o gabarito, se não estou enganado, a alternativa correta é a C, mais contestado. Então, eu reavaliaria essa questão. Tá bom? Bom, vamos lá. Questão 16. O processo de centralização monárquica que ocorre no Brasil após 1840 acentuou-se por meio da promulgação do ato adicional da Constituição de 1824, que suprimia o Conselho de Estado, conservava o poder moderador e a vitalicidade do Senado e criava a Assembleia Legislativa das Províncias. Esse ato adicional à Constituição de 1824, ele promoveu uma descentralização, certo? Porque o Brasil ele estava vivendo um período regencial, o Dom Pedro II deixou o Brasil com seu filho, então, com 5 anos, ou seja, é uma idade que ele não podia reinar, ele foi criado por tutores, tá bom? Ele não podia reinar, e aí eles promoveram uma descentralização para ver se pudesse ajeitar as coisas até o príncipe ficar maior de idade e poder assumir o trono. Criação da Guarda Nacional, constituída de milícias compostas por fazendeiros e seus subordinados, cujo objetivo era manter a ordem e reprimir a anarquia, substituindo o exército imperial. A criação da Guarda Nacional, que ocorre ali na gestão do Feijó, do regente Feijó, você tem outra tentativa de descentralização, tá bom? Então, também está equivocada no tocante ao que a pergunta está pedindo, tá? A alternativa C fala promulgação do Código de Processo Penal, que além de reforçar e ampliar o poder do juiz de paz, aumentava a influência políticos locais, também não tem relação com a centralização, e a aprovação de lei interpretativa do ato adicional e da reforma do Código de Processo Criminal, que diminuía o poder das assembleias provinciais e colocava a polícia judiciária sob o controle executivo central. Essa que é a alternativa até agora, que tem a ver com a questão da centralização. Todas as outras 3 acima são medidas descentralizadoras, tá bom? E a dissolução da regência trina permanente, a eleição do padre Diogo Feijó, para a regência una, que propunha o fortalecimento do executivo como forma de acabar com a anarquia nas províncias. Isso também não tem a ver com o processo de centralização, isso aí era uma amarração que eles fizeram para manter a ordem pública. Aquele momento foi muito convulsionado da história do Brasil. Portanto, a questão 16, a alternativa correta é aprovação da lei interpretativa do ato adicional e da reforma do Código de Processo Penal, que diminuía os poderes das assembleias provinciais e colocava a polícia judiciária sob o controle do Executivo Central. Bom, é isso. Seguimos com os nossos estudos. Obrigado pela atenção de vocês.